Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você, família e amigos. Eu quero com alegria compartilhar aqui com vocês hoje a história de Nossa Senhora da Penha. A devoção a Nossa Senhora da Penha nasceu na Espanha por causa de um sinal do céu dado a um monge francês chamado Simão. Nossa Senhora da Penha é o título da Virgem Maria que teve início quando o monge sonhou com uma bela imagem de Nossa Senhora enterrada no alto de uma montanha de difícil acesso num grande penhasco, daí a palavra penha, para que ela não fosse destruída pelos muçulmanos. A imagem estaria enterrada ali por causa de uma guerra entre os franceses e os muçulmanos. Os católicos escondiam suas imagens para que elas não fossem destruídas pelos invasores islâmicos. E no sonho, a imagem aparecia cercada de luz e acenando para que ele fosse procurá-la. Simão procurou pela serra durante 5 anos sem sucesso. Então, descobriu que havia um penhasco tal qual ele sonhara na região de Salamanca, numa serra chamada Penha de França e que ficava no norte da Espanha. Simão Vela dirigiu-se para lá o mais rápido que pôde e depois de 3 dias de busca exaustiva no grande penhasco, descobriu a imagem tal qual ele tinha visto em seu sonho. Ele construiu uma pequena capela no local. Depois, por causa dos grandes milagres que aconteceram ali, o local transformou-se num grande santuário. O local onde repousava Nossa Senhora da Penha. No norte da Espanha, havia uma serra muito alta e íngreme com pontas de rochas no alto. A serra chamava-se Penha de França e ficava na província de Salamanca. Ali, acredita-se que o rei Carlos Magno teria lutado contra a invasão dos mouros. À procura da imagem, Simão caminhou 3 dias e 3 noites sem parar. Ele fez isso porque, segundo sua própria narrativa, em seus êxtases, ele ouvia sempre a advertência divina dizendo-lhe: Simão, vela e não durma. Por essa razão, ele passou a ser chamado de Simão Vela. O encontro com a Virgem Maria. Passados os 3 dias, já exausto, escalando montanhas íngremes, Simão parou para descansar. Nesse momento, ele viu uma formosa senhora com um filho ao colo sentada perto dele. Esta senhora lhe indicou o local onde encontraria o que procurava. Assim, ajudado por alguns pastores da região, Simão Vela conseguiu encontrar a imagem que tinha avistado em sonho. Foi um momento de profunda alegria e de reconhecimento da revelação divina. Emocionado e grato, Simão Vela reconheceu também que aquela senhora que lhe revelara o lugar era, na verdade, Maria com Jesus em seu colo. A capela de Nossa Senhora da Penha. Simão Vela construiu uma capelinha muito simples naquele local e começou a viver ali, pensando que teria uma vida de monge isolada e tranquila. O lugar, porém, logo ficou famoso pelo grande número de milagres e graças alcançadas por intermédio de Nossa Senhora da Penha, como passou a ser chamada a Virgem Maria por causa de sua aparição na Serra Penha de França. Simão Vela não poderia imaginar que mais tarde seria construído um dos mais ricos e grandiosos templos da cristandade em honra a Maria da Penha, o Santuário de Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha e seus milagres. Pouco tempo depois da capelinha de Simão Vela começar a ficar famosa, a Espanha foi vítima de uma grande peste que matou grande parte da população. O povo, apavorado, recorreu à intervenção de Nossa Senhora da Penha e, sem explicação, a peste desapareceu. Mas um tempo depois, a mesma praga começou a fazer vítimas em Portugal, que faz divisa com a Espanha. Assim, sabendo do acontecido na Espanha, o Senado da Câmara de Lisboa prometeu à Mãe de Deus construir um grandioso templo se ela livrasse o país daquela moléstia. A epidemia extinguiu-se quase que imediatamente. Cumprindo a promessa,
a Câmara mandou construir um grandioso santuário de louvor a Nossa Senhora da Penha, na capital de Lisboa. A devoção a Nossa Senhora da Penha chegou ao Brasil pelos colonizadores portugueses. A primeira capela em sua honra foi construída em Vila Velha, na antiga capitania do Espírito Santo, entre 1558 e 1570. A construção foi levada avante por Frei Pedro Palácios, um espanhol cheio de fé e devoto da santa. Depois foi erguida a Igreja da Penha do Irajá em 1635. Hoje, o local é conhecido como Convento da Penha dos Franciscanos. Nossa Senhora da Penha, padroeira de São Paulo. Na cidade de São Paulo foi erguida uma pequena capela em devoção a Nossa Senhora da Penha de França em 1667. E em volta dela, e por causa dela, desenvolveu-se um dos bairros mais antigos, populosos e tradicionais da cidade, a Penha. Hoje, o local abriga a antiga matriz na região conhecida por Igreja Velha e a Basílica de Nossa Senhora da Penha, conhecida por Igreja Nova, cuja pedra fundamental foi lançada em 1957. As duas igrejas são dedicadas a Nossa Senhora da Penha e sua festa é celebrada no dia 8 de setembro. Nossa Senhora da Penha está presente em centenas de cidades do Brasil que possuem igrejas dedicadas a Nossa Senhora da Penha. Normalmente, as igrejas dedicadas a ela são edificadas no alto de colinas e morros, seguindo a origem da descoberta da imagem pelo Frei Simão Vela numa montanha. A imagem de Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha é normalmente representada com o menino Jesus no colo, tendo uma coroa na cabeça, estrelas em seu manto representando sua glória e flores à sua volta, representando a vegetação do local onde a imagem foi encontrada. A imagem de Nossa Senhora da Penha é cheia de símbolos e significados. Vamos conhecê-los melhor. O manto azul de Nossa Senhora da Penha. O manto azul significa e simboliza o céu. O céu é onde ela está, é onde Deus está e é para onde ela quer que nos conduzir. O véu e a túnica branca de Nossa Senhora da Penha. O véu e a túnica brancos de Nossa Senhora da Penha simbolizam sua pureza de coração. Ela é pura, sem a mancha do pecado, por isso é santa. A sobretúnica vermelha de Nossa Senhora da Penha. A sobretúnica vermelha simboliza a paixão de Cristo, o sofrimento e o sangue que ele derramou pela salvação da humanidade. Nossa Senhora também passou por este sofrimento vendo seu filho sofrer. E hoje, embora vitoriosa, ela carrega o vermelho como lembrança do sofrimento e do amor provado pelo sangue. O menino Jesus, no colo de Nossa Senhora da Penha, é a razão pela qual a Virgem Maria é Senhora, Rainha e Mãe da humanidade. Ele é seu filho e, ao mesmo tempo, Criador. E ele também carrega símbolos importantes. O cetro na mão direita do menino Jesus afirma que ele tem o poder, é rei e senhor, é dono. É ele quem manda, pois o cetro é o símbolo do poder real total. O globo na mão esquerda do menino Jesus nos diz que Jesus é quem sustenta o mundo e quem o mantém. A cruz sobre o globo terrestre nos fala que foi através dela que Jesus salvou toda a humanidade. A túnica verde do menino Jesus simboliza a vida que vence a morte. Ele padeceu, sofreu, morreu, como está expresso na sobretúnica vermelha de Nossa Senhora, porém, ele ressuscitou, venceu a morte e por isso usa o verde. As coroas de Nossa Senhora da Penha e do menino Jesus são símbolos de realeza. Maria e Jesus são rei e rainha do céu e da terra. O homem aos pés de Nossa Senhora da Penha. O homem ajoelhado aos pés de Nossa Senhora da Penha
representa um capitão brasileiro muito devoto de Nossa Senhora. Subindo certa vez num penhasco para ver seus animais de criação, ele foi atacado por uma grande serpente. Nesse instante, ele gritou chamando por Nossa Senhora. No mesmo instante, um lagarto enorme apareceu, lutou com a cobra e a devorou, salvando a vida do capitão. Por isso, ele ergueu no local uma pequena capela e a devoção se espalhou. A pedra onde está a imagem de Nossa Senhora da Penha representa o penhasco ou a penha, onde a imagem foi encontrada pelo monge Simão. Vamos fazer agora a oração a Nossa Senhora da Penha. Ó Maria Santíssima Senhora da Penha, em cujas mãos Deus depositou os tesouros das suas graças e favores, eis-me aqui, cheio de esperança, solicitando com humildade a graça de que hoje necessito. Faça agora o seu pedido, pela qual sou-lhe grato desde esse momento. Recordai-vos, ó Senhora da Penha, que nunca se ouviu dizer que algum dos que em vós tenha depositado toda a sua esperança tenha deixado de ser atendido, ó boa Mãe. Assisti-nos nas agruras da vida, para que façamos delas sementes para um mundo mais fraterno e mais humano. Enxugai o pranto das pessoas que sofrem e consolai os aflitos em suas necessidades. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe e nos guarde no amor de Maria. Amém.